Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, a partir do versículo 1 também. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a igreja de Deus que está em Corinto, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, que nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este momento que estamos aqui, onde nós iremos aprender da Tua Palavra. Senhor, fala o nosso coração, fala a nossa vida, fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Pai querido, que a Tua Palavra, Senhor, encontre a morada em cada coração nesta noite, e que o Senhor venha fazer resplandecer a luz do Senhor sobre cada vida, trazendo paz, alegria, consolo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você perguntar para o seu irmão ao seu lado se ele está passando alguma tribulação, com certeza ele vai dizer que sim, ou ele vai dizer que já passou, ou que talvez não vai dizer nada, mas em algum momento da nossa vida nós vamos passar. E nós queremos falar nessa noite com o consolo de Deus em meio às aflições. Todos nós passamos aflições. O evangelho que nós temos visto ultimamente, ouvido, e nós temos muitas vezes presenciado, é o evangelho de que você venha a Cristo, que você venha ao Senhor Jesus, você começa a participar do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, e a sua vida é um mar de rosa. E na verdade não é essa a verdade. Nós estamos neste mundo e há uma grande luta, uma grande guerra sendo travada, porque nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui de passagem. E nós passaremos, ou temos passado, ou em algum momento de nossa vida vamos passar por aflições. O próprio Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? No mundo, nesse mundo que nós vivemos, nós temos aflições.
seja dor, seja sofrimento, seja angústia, seja doença, seja enfermidades. O fato é que cada um de nós temos e passamos aflições, passamos ansiedade. O grande mal do século, a ansiedade, a depressão. Nós passamos por isso. O mundo que nós estamos vivendo passando por isso. Mas as aflições, elas nos ensinam a lidar com as circunstâncias e a depender inteiramente de Deus, que é o nosso auxílio, o nosso consolo. Esta é a verdade central desta mensagem nesta noite. Que as aflições, elas nos ensinam a lidar com as circunstâncias e a depender inteiramente de Deus. Não de um sistema, não de um governo, não de pessoas, de Deus. Então eu gostaria que você nesta noite pudesse abrir o teu coração para o texto da palavra do Senhor. Você pudesse confiar nele, pudesse confiar na palavra dele, naquilo que ele vai trazer ao seu coração. Porque as que você está passando, você depende única e exclusivamente de Deus. E só Ele vai te dar o consolo, e só Ele vai te dar o auxílio. O evangelho que nós temos visto ultimamente tem muitas vezes deturpado essa verdade. Tem falado que nós vamos servir a Cristo e jamais teremos aflições, jamais teremos lutas, jamais teremos provações. Há o pensamento positivo, que se você pensar coisas boas, somente coisas boas vão acontecer na sua vida. Há outra linha que diz que dificuldade, alguma provação é porque você está em falta com Deus, você está com algum pecado na sua vida, não confia. Isso não é a verdade. A verdade, queridos, é que nós servimos a um Cristo, nós servimos a Deus, e todo esse sistema que nós estamos vivendo hoje, todo esse sistema que nós temos hoje, o mundo, ele é contra os princípios de Deus, ele é contra os princípios da palavra do Senhor. E essa segunda carta aos Coríntios mostra que aqui o apóstolo Paulo enfrentando oposição, perseguição e grande sofrimento, e todavia Deus tinha comissionado e não tinha deixado sozinho. Deus estava com ele, Deus estava junto a ele. Nós precisamos compreender que as aflições que passamos nos ensinam a lidar com as circunstâncias e a depender de Deus, que nos ajuda e nos consola. Precisamos também conscientizar, queridos, que essas aflições, elas são inerentes pelo fato de não servirmos a Deus. E nós não somos melhores do que ninguém. Às vezes nós olhamos um pastor, às vezes nós olhamos alguém que tem uma certa posição social, ou alguém que tem uma certa posição no reino de Deus, e nós pensamos assim: olha, parece que nada acontece com ela. Na verdade acontece, né? Na verdade acontece. Paulo é o exemplo disso. Chamado, comissionado por Deus a trazer o evangelho aos gentios, mas um homem comum, tanto comum que quando nós decorremos sobre a palavra do Senhor, nós vamos no texto, aqui ele fala que a luta e as provações que ele estava passando foi além das suas forças, que eles estavam sentenciados à morte. Se o próprio Senhor Jesus passou aflição neste mundo, se o próprio Senhor Jesus passou angústias e tribulações, nós podemos ter certeza que também nós passaremos. No mundo tereis aflições. É este mundo que nós estamos vivendo. E essas aflições, elas só vão cessar quando um dia nós não estivermos mais neste lugar. Amém? Quando nós estivermos junto a Deus, nós estivermos junto ao Pai. Precisamos nos conscientizar que o crente fiel também enfrenta lutas e tribulações, e saber que a confiança em Deus garante consolo e vitória, e não há outra fonte. Então, crente fiel, ele sofre
lutas e tribulações. A palavra aqui de consolo do grego é paraklesis, que é alívio, conforto. O próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Então nós vemos a Cristo, e é Ele que toma nossas cargas, é Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ampara. O nosso consolo vem dEle. Ele é a nossa rocha. E essa segunda carta foi escrita aqui pelo apóstolo Paulo, logo depois, pouco tempo depois da primeira, e ele sofreu uma grande perseguição ali na igreja de Corinto. Alguns falsos profetas, alguns falsos irmãos, que não aceitavam o fato de ele ter sido escolhido por Deus, sido comissionado apóstolo, não aceitavam os seus ensinos. E aqui o apóstolo Paulo fala de algo muito interessante, que nesse texto ele revela o que expõe o seu coração, a forma de que ele estava vivendo e os sentimentos que envolviam sua alma e a sua fé. Ou seja, as calúnias, as deslealdades dos falsos irmãos, e porque era uma igreja amada, era uma igreja que ele tinha código. Tanto que ele diz aqui, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo está em Corinto, com todos os santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele achava-se perturbado. Havia traições, havia ali um grupo de pessoas que estavam lutando contra os seus ensinamentos. E nós não passamos angústias assim também? Nós não passamos momentos de tristeza quando nós vemos alguém em quem nós estendemos as mãos e de repente aquele alguém se vira contra nós? Foi isso que o apóstolo Paulo também estava sentindo, a angústia na sua alma, de ter uma igreja amada e uma igreja que agora, um povo que agora o persegue. Mas eu gostaria aqui que nós pudéssemos entender esse texto em três partes. O primeiro dele, do versículo 1 ao versículo 2, o consolo de Deus com uma saudação especial e inspiradora. Imagine, olha só que interessante esta carta, né? Ele diz assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia, a vocês graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, que saudação ele dá aqui. Talvez se nós fôssemos escrever uma carta a alguém em meio à angústia, em meio a uma tribulação, o primeiro fato que nós usaríamos aqui é uma murmuração, ou às vezes algum pesar, ou às vezes falar alguma coisa, olha, algum choro, algum lamento. Mas não, Paulo estava aqui dizendo algo interessante. Em meio a esta luta, né, as perseguições que ele estava vivendo, mas ele estava ali dando uma saudação especial, inspiradora. Inspiradora. Há momentos em nossa vida que nós temos que confiar em Deus em meio às lutas e às tribulações, para que nós tenhamos uma vida inspiradora. Nós não podemos deixar nos abater pelas lutas e as provações do nosso dia a dia, sabendo que nós temos no Senhor o consolo para nossas angústias e tribulações, sabendo que nós temos o consolo em meio às provações e às lutas. E quantas pessoas murmuram, quantas pessoas elas vivem de um lado para o outro, angustiadas, e quando você pergunta a ela, você vai bem? Ela diz, não, nada bem, não estou bem. E às vezes muitas delas dizem, olha, eu me enganei em servir a Cristo, eu me enganei em servir ao Senhor Jesus, me disseram isso, me disseram aquilo.
Mas nós estamos dizendo nesta noite que servir a Cristo não é um mar de rosa. Que servir a Cristo é viver em santidade de vida e viver ciente que passaremos tribulações, passaremos perseguições, passaremos angústias neste mundo. Contra todo esse sistema que tem predominado, tem tentado cada vez mais tirar as vidas das pessoas do reino de Deus. Nós estamos vendo agora, esses 4 dias que nós temos aí, a festa da carne, o carnaval. E quantas pessoas? Hoje de manhã o pastor até colocou uma pastoral a respeito de estar participando dos cultos da casa do Senhor. E quantas pessoas deixam de vir à casa de Deus? E quantas pessoas se emaranham por esses caminhos de angústia, de podridão, de dor, de sofrimento? Ou acham que isso é normal? O apóstolo aqui ele dá uma saudação muito especial. Ele diz assim, ele enfatiza o seu chamado divino, né? Olha aqui, pela vontade de Deus. Queridos, nós estamos aqui pela vontade de Deus. Nós um dia chegamos a Cristo pela vontade dele. Ele nos tirou lá do mundo, tirou lá do pecado e nos colocou na sua maravilhosa luz. Um dia o Espírito Santo entrou dentro de nós, e é pela vontade de Deus que nós estamos aqui, é pela vontade de Deus que nós trabalhamos, é pela vontade de Deus que nós temos os dons e os talentos para usarmos para a casa de Deus. Não é pela nossa vontade. Lembremos que o apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos, e ele teve encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, e ali houve a sua conversão. Mas antes disso ele era um homem terrível, ele perseguia os cristãos, ele dava ordem para matar os cristãos, e a sua vida foi transformada. E ele diz aqui, olha, pela vontade de Deus, nós estamos aqui pela vontade do Senhor, não pela nossa própria vontade. O Espírito Santo tocou em nosso coração, olha, vamos lá, você vai ouvir a mensagem hoje, vamos lá, vamos cultuar o Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, somos fracos. Nós, sem a presença de Deus em nossa vida, estamos perdidos. Amém? É pela vontade de Deus que Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te comissionou. E Paulo entendia isso. Ele sabia que ele estava ali não fazendo a vontade de homem, mas ele estava fazendo a vontade daquele que tinha enviado, o próprio Senhor. E ele diz, a igreja que está em Corinto, apesar de ser uma igreja rebelde, uma igreja que estava agora o perseguindo, mas ele diz, a igreja que estava em Corinto, que se denomina a igreja de Deus. E naquele tempo eles não tinham um lugar definido onde nós podemos reunir, não. As reuniões eram ao ar livre, as reuniões eram nas casas, e ali era a igreja de Deus. A palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali, amém? Então que a nossa casa também seja a casa de Deus, seja a habitação de Deus, seja o lugar onde Deus possa habitar, onde Ele tenha ali alegria de estar, onde Ele seja recebido, onde nós possamos abrir as portas e ali louvarmos a Ele, a igreja de Deus. E depois ele diz, todos que estão na Caia, os santos que estão na Caia. Aqui os crentes são tratados como santos, porque independente da nossa estatura espiritual, nós somos separados para sermos santos. Independente se é pastor, independente se é aquela pessoa que canta, independente, todos nós somos santos.
santos e irrepreensíveis. Amém? Deus nos chamou e nos separou. Nós somos separados desse sistema do mundo. E essa saudação, quando ele diz assim, olha, ele utiliza a palavra paz, que era a típica saudação dos judeus, shalom, né? E acrescenta agora graça, ou charis do grego, que é a demonstração especial do favor de Deus mediante a salvação da nossa vida. Graça e paz. Graça e paz. Como você escreveria uma carta ao amigo ou uma pessoa passando por uma tribulação, passando por uma perseguição? Será que você escreveria uma carta assim? Uma carta de contentamento, uma carta de alegria, uma carta de recomendação dizendo conselhos. E o que nós aprendemos aqui, queridos, é que o poder consolador de Jesus só tem os que são salvos por Ele. Amém? Só Deus pode nos dar a paz que excede a todo entendimento. É aquela paz que o mundo não pode dar, as circunstâncias não podem dar. Tudo está de mal a pior, tudo está caindo, tudo está desmoronando, mas há uma paz que só o Senhor pode dar. Há uma paz que só o Senhor tem. E sabe quem alcança essa paz e essa graça? Só os que são salvos por Jesus. Só os que são salvos por Jesus alcançam a paz que excede a todo entendimento. Amém? Então fique firme. Você é um chamado, você é separado e você foi escolhido por Deus. E lembremos que Deus o chamou e muitas vezes Ele não livra você da provação e das tribulações, mas Ele vai junto com você em meio às tribulações. Ele vai junto a você em meio às angústias. Isso nós vemos com Davi, isso nós vemos com José, isso nós vemos com Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Nós vemos com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. O Senhor estava com eles. Amém? O Senhor passa conosco pela luta e pela prova, e nos dá o consolo, e nos dá a paz que carecemos e precisamos. Ele não nos deixa sozinhos. Amém? Amém. Outro fato importante aqui nesse texto, do versículo 3 ao versículo 7, é Paulo nos falando sobre a aflição e o consolo. No versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 1, está lá? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Amém? O Pai das muitas misericórdias. A palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, Ele usa de misericórdia para com a nossa vida. Ele deu misericórdia a nós quando ali Ele enviou Jesus para morrer por nós. Amém? Pai das muitas misericórdias. Aqui Ele está indicando que o Deus poderoso é aquele que nos perdoa. Suas misericórdias são expressões do seu caráter justo e santo, que pune o erro, mas compadece do pecador arrependido. Amém? Deus, Ele corrige, mas quando nós mostramos arrependimento, Ele se compadece do pecador arrependido. É um consolo aqui. Ele diz assim: o Deus de toda a consolação, nós em meio às nossas tribulações. Ele tem como deixar a sua vida perecer,
Ele não vai deixar você se perder. O versículo 4, e diz assim, olha lá, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então a luz e as consolações que nós recebemos de Deus, elas servem para que nós possamos também, aqueles que por algum momento também estão precisando ser consolados. Nós precisamos consolar mais, nós precisamos orar mais e criticar menos, julgar menos. Há muitas pessoas que precisam também ser consoladas. Há muitas pessoas que estão angustiadas neste mundo que nós estamos vivendo. A igreja é um lugar de pessoas doentes, é o hospital de Deus, é o lugar onde as pessoas são tratadas, são libertas, são recebidas, elas vêm ao corpo de Cristo. E ali a palavra do Senhor nos diz, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós somos consolados. Nós somos consolados por quem? Por Deus. E Ele te chamou para que você também possa consolar. Então Paulo tinha um apreço por essa igreja. Ele sabia que ele estava sendo perseguido, ele sabia que ele estava ali sendo maltratado, que havia um complô contra a sua vida, mas ele tinha uma compaixão por aquele povo, ele tinha uma compaixão por aqueles que estavam ali, ele tinha um amor que só o Senhor pode dar, um amor incondicional, independente de ser amado, para que nós possamos consolar. Lembre-se que eu falei agora há pouco, só os que são salvos em Cristo têm esse poder consolador. Então só nós podemos trazer o consolo àqueles que precisam. As tribulações, as angústias que nós passamos servem para que nós possamos crescer, nós possamos consolar aqueles que por algum motivo também estão passando alguma tribulação. O versículo 5, ele diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Versículo 6: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Aqui nós temos algo muito interessante, porque ela anula esse conceito de teologia que nós temos visto ultimamente, que é a teologia do relativismo, a teologia da prosperidade, e a teologia que você vai chegar a Cristo e nada mais vai acontecer com você, né? E aqui é bem claro a palavra do Senhor: nós passamos por tribulação. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós temos que entender, queridos, é que uma vez que nós servimos a Cristo, nós iremos passar por provações, e talvez até maiores, não do que Jesus, mas até compatíveis com o que o apóstolo Paulo também passou. Maiores que Jesus, não. Mas nós teremos aflições. Passaremos aflições.
E é interessante aqui porque quando Paulo fala sofrimentos de Cristo, ele está falando de algo que, como Cristo, nós também passamos. No livro de Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então por que é que nós passamos por tribulação? Porque nós compartilhamos a vida do Senhor Jesus. Nós não estamos mais vivendo a nossa própria vida, mas nós estamos vivendo agora uma vida com Cristo. Eu já não faço mais o que eu quero. Eu não sou o dono da minha vida. A minha vida pertence a Cristo. Amém? Nós pertencemos a Cristo. Então, por isso nós temos aflições. Por isso nós passamos perseguições. Não pense você que você vindo à casa de Deus, os seus problemas vão acabar. Não. Você vai sofrer perseguição. Talvez na sua família, no seu trabalho, na sociedade, onde você estiver. Sabe por quê? Porque agora você não vive mais para você, mas você vive para Cristo. João 8:50. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Nós não buscamos a nossa glória, nós vivemos para a glória de Cristo. É por isso que muitas pessoas andam aflitas, porque estão buscando glória para si mesmos. Estão buscando ter uma vida compatível com as coisas do mundo, servindo a Deus e servindo ao mundo. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Amém? Nós não buscamos a nossa glória. Nós agora estamos vivendo para a glória de Deus, a glória de Cristo. Marcos 10:45. São versículos que mostram por que muitas vezes nós somos perseguidos e por que nós passamos aflições, queridos. Marcos 10:45. Talvez esse é bastante complicado, né? Neste mundo que nós estamos vivendo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós estamos aqui para servir. Não há ninguém maior ou melhor ou menor dentro da casa de Deus. O próprio Senhor deu exemplo, né, lavando os pés dos discípulos, e Ele mesmo veio servir. Serviu os discípulos, serviu na ceia. Nós estamos aqui para servir. Eu e você, servir uns aos outros, servir a Cristo, servir como canal de bênção a nossa família, os nossos entes queridos, nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Por isso que muitas vezes nós passamos angústias e aflições. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de que Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Nós sofremos porque Jesus sofreu. Amém? E Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. É outra versão. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A favor de quem? A igreja de Cristo. Nós sofremos porque somos a igreja de Cristo. Amém? E Hebreus 13:13.
Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O autor aqui da epístola aos Hebreus, ele nos convida dizendo para nós sairmos e levar para fora do arraial e levando o seu vitupério, levando as suas aflições, os seus sofrimentos, as suas dores. Queridos, o versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. É o versículo aí que nos diz, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. Entendendo que, assim como nós temos certeza que, servindo a Cristo, nós passaremos por aflições, nós temos certeza que nós teremos toda a consolação. Amém? Também passaremos pela consolação de Cristo. Então nós aprendemos aqui, do versículo 3 ao versículo 7, que Deus é um Pai, e não apenas um Deus, mas é aquele que alivia o nosso sofrimento, com o bálsamo e a consolação do seu Espírito, pois Ele é o Deus de toda a consolação. Então sinta-se abraçado por Cristo, sinta-se abraçado por Deus, peça a Ele que Ele console, que Ele abençoe a sua vida, que Ele dê a paz que só Ele pode dar. O versículo 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Será que muitas vezes, em meio à tribulação e angústia, dependendo da intensidade da dor, às vezes as pessoas elas não têm esse sentimento? O apóstolo Paulo teve. Nós tivemos no ano passado o relato de muitos pastores e de muitas pessoas que tiraram a sua própria vida, vítima da depressão. No momento que a pessoa ela não vê mais solução, ela se desespera ao ponto de que tirar a sua própria vida. E nós muitas vezes julgamos, não é? Ou fazemos insinuações. Mas o que Paulo estava dizendo aqui é a respeito de uma tribulação terrível que ele passou ali na região da Ásia. E Paulo não era diferente, era um homem comum, como nós somos também, tinha um chamado por Deus, e ele fala aqui que tamanha era a angústia, tamanha era a tribulação que eles estavam passando, as aflições, que era acima da sua capacidade, era acima de suas forças. Quando ele diz isso aí, olha, de tal modo que até da vida desesperamos. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantos crentes fiéis ao Senhor estão desesperados, angustiados e precisam deste consolo? Lembrando que Deus é aquele que nos assiste em nossas tribulações, em nossas aflições. Lembrando que Ele está junto a nós. O versículo 9 diz lá, olha, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, ao ponto de crerem único e exclusivamente em Deus, que é capaz de ressuscitar até os mortos. Sabe aquele momento que você não tem mais esperança de nada, e que a sua fé e a sua esperança está única e exclusivamente em Deus. São momentos em que Deus te consola, são momentos que Deus ele vem e te abraça.
Ele vem e mostra que Ele está junto a você. Ele tinha uma estrutura que Paulo estava com a sua estrutura, né? O seu problema. E aí eles resolvem confiar em Deus. Aí ele diz lá, olha, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscitou mortos. Há momentos em nossa vida que nós nos deparamos com isso, que a única solução é Deus. Aí nós lembramos que Deus é o Deus das causas impossíveis. O impossível é a especialidade de Deus. Amém? É impossível, nós não podemos fazer, ninguém pode fazer, mas Deus pode, ao ponto de ressuscitar mortos. Então, enquanto você está vivo, louve ao Senhor. Faça como o apóstolo Paulo. Em meio às perseguições, às lutas, ele ainda escreve uma carta inspiradora, uma carta de agradecimento, uma carta dizendo, olha, nós estamos passando por isso, mas Deus tem nos consolado. Isso é um verdadeiro testemunho, queridos. Não o fato de, em qualquer momento, qualquer tribulação, qualquer angústia, a gente deixar a casa de Deus, ou a gente blasfemar a Deus. O versículo 10: ao qual nos livrou de tão grande morte, e livra em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Amém? Tão grande morte, parecia que a morte era inevitável para ele, tamanha era a angústia, mas a experiência dava-lhe consolo e ânimo em todas as situações, para ele crer e esperar em Deus, pensando sempre que nosso Deus é um Pai amoroso, pensando sempre que nosso Deus é um Deus que conforta. Amém? E o versículo 11. Versículo 11, ele diz assim, ajudando-nos também vós com as orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então aqui Paulo, ele reconhece uma grande dívida para com esses irmãos, pelo quê? Pelas suas orações. Amém? Ele agradece a Deus pelo livramento, e ele agradece ali os irmãos que estavam intercedendo por ele. Por isso esse momento que nós fazemos aqui no culto, momento de intercessão, momento que nós oramos uns pelos outros. Por isso a importância do culto de oração na quarta-feira. Por isso a importância de nós orarmos, nós intercedermos, orarmos pela liderança da igreja, orarmos pela igreja, orarmos pelos irmãos da igreja. Todos nós somos carentes de oração. E Paulo, ele diz aqui, ajudando-nos também vós com as suas orações. Então ele reconhece que todo aquele sofrimento, toda aquela perseguição, toda aquela angústia foi pela vontade de Deus, e eles estavam sendo amparados e consolados pelo Senhor e pelas orações daquela igreja, daqueles fiéis irmãos que se dispunham a orar e a interceder pela vida dele e pelo ministério dele. Precisamos de pessoas assim, queridos. Precisamos de pessoas que orem, pessoas que se dobrem e orem pela igreja, que orem por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que já estão desesperançados, por aqueles que até muitas vezes maquinam a morte, nós não sabemos. Talvez temos pessoas dentro da nossa própria igreja que já maquinaram a morte. Tamanho desespero, tamanha angústia, a aflição, tamanhas provações, as lutas que muitas vezes passam.
e muitas delas dizem assim: olha, eu não vou mais servir a Cristo porque eu não suporto mais. Paulo aqui estava sendo grato, uma grande dívida, né? Uma grande dívida. Talvez você não foi chamado para ser um líder, talvez você não foi chamado para ser um missionário, mas uma coisa você foi chamado para orar. Amém? O Senhor, seus discípulos não pediram a Ele que ensinasse a pregar, mas os discípulos pediram a Ele. A oração é a nossa comunhão com Deus, no momento que nós falamos com o Senhor. E independente dos nossos chamados, todos nós fomos chamados para orar. Amém? Tem recursos materiais para contribuir, ou não tem forças para fazer o trabalho que precisa ser feito, mas todos nós temos tempo e oportunidade para orar. Amém? Para orar. Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pode seguir, versículo 2. Dizendo: havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Então Deus, Ele nos incentiva a orar. E como essa viúva, até que o seu pedido seja aceito, da mesma forma somos nós. Nós temos que orar e nunca parar de orar. Nunca esmorecer, mas sempre orar. Mateus capítulo 28, versículo 20, para encerrar. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então o que nós aprendemos, queridos? E Ele está conosco, antes, durante e após as provações. O Senhor Jesus jamais nos desampara. Amém? Sempre Ele está conosco, sempre Ele está junto a nós, antes, durante e depois. Amém? Vamos colocar em pé. Quero chamar a equipe de cântico aqui, nós vamos orar, depois já vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que você nesta noite pudesse crer nesta palavra, trazendo a você neste dia. Se você tem alguma angústia, você está passando por algum momento terrível, este é o momento de você confiar em Deus. Está passando por isso porque você, se o Espírito Santo não tem trazido nenhuma a luz ou algum pecado na sua vida, é porque você é um crente fiel. E se o Espírito Santo também traz alguma coisa que precisa ser consertada, conserte, é o momento. Amém? Nós lembremos que neste mundo nós passaremos as aflições, mas que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando, meu Pai, neste momento pela Tua igreja, sabendo, ó Deus, que a Tua palavra é do Teu coração. Nós recebemos nesta noite a Tua palavra em nossa vida. Senhor, nos ajude a Tua igreja
a passar as perseguições e as lutas, as provações. Ó Deus, há diversos tipos de lutas e provações e perseguições. Senhor, mas que o Senhor console, que o Senhor dê a paz que excede todo entendimento, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude, Pai, teus filhos a caminharem na fé e na esperança e no Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os nossos irmãos que passam por perseguições e lutas que talvez nós nem conseguiríamos passar. Como o apóstolo Paulo disse, tamanha era a luta que eles esperavam somente a morte. E muitas pessoas têm dado a vida pelo Evangelho. Muitas pessoas têm morrido nos campos missionários. Muitas pessoas têm deixado seus lares, ó Deus, e têm servido ao Senhor nos campos e têm morrido por esta causa. Ó Deus, console os seus familiares, console as suas famílias, os seus entes queridos, ó Pai. Que nossa morada não é aqui, caminhando nesse deserto em busca da terra prometida, que é o céu, que o Senhor foi preparando, e o Senhor a cada dia dê força, que cada dia o Senhor console, ampare e dê a paz que excede todo entendimento à tua igreja, ao teu povo. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus.